fica de olho, Amir? Vai olhando Na aí época, as assim, hoje não frases? se vê muito nos caminhões, não. Mas antigamente tinha bastante, né? Aí eu anotava, assim, de alguns livros, de jornal, Sim. né? Mas é bonito, né? Agora, tem uma coisa também que você colocou que eu achei interessante, que são as mortes estranhas, né? Das Algumas listas, mortes né? pitorescas que Tem aconteceram. várias listas curiosas, né? Mas tem umas pessoas aqui, elas não são conhecidas, né? Mas elas acabaram ficando conhecidas porque morreram de uma maneira diferente, de uma maneira bizarra, né? Morreram estranhamente. Sim. Então, o Agátocle, que era um tirano de Siracusa, ele engasgou-se com um palito duro, né? Acabou de comer, satisfeito e tal, pega o palito, vai palitar lá, dá uma distraída, engasgou e morreu. Fim trágico Puxa vida, para a né? refeição e para a existência, né? Dureza. O pintor grego Zeuxis, ele morreu rindo. Deve ter sido uma coisa assim muito engraçada, né? Porque ri, engasgou, tossiu Então, e morreu. morrer de rir Morrer de pode rir. ser literal. Pode ser também. A história registra. Com certeza. O Fulk Fitzwarini, né, um barão inglês da quarta linhagem lá, foi sufocado dentro de sua armadura. Provavelmente foi fazer um teste lá, né, ver como é que estava, ficou preso, ninguém conseguiu tirar o rapaz lá, o senhor lá, né, e morreu. Um detetive inglês chamado Alan Pinkerton tropeçou, mordeu a língua e morreu. Quer dizer, a língua é perigosa, né? A língua tem dois lados, né? O próprio Eu vi um livro veneno, uma né? vez que estava lá, a língua lá e uma flor, mas cheia de espinhos, com arame Sim. farpado assim, quer dizer... Ele deve ter E provado do próprio veneno do ali. próprio veneno, né? E o Alexander, que foi o rei da Grécia, ele foi mordido por seu mico de estimação. Né? Ser mordido por um pitbull, morre. Agora, por um mico de estimação é Você perigoso imagina também, se né? não fosse de estimação, Com né? certeza. Então a gente vai fazer uma pausa. No próximo bloco vamos falar de curiosidades de futebol e as listas dos primeiros objetos, das primeiras vezes, das únicas vezes. Mais curiosidades com Amir Matos já já. Inovação não sai de moda. Bazar do 100. Acessórios, roupas, variedades, diversão. De 25 a 27 de junho no Marista Hall. Realização Pimenta Rosa. Patrocínio Coca-Cola. Brasileiros que correm como o vento, que lutam contra o tempo, que nadam, que voam. Heróis de verde e amarelo tentando superar o mundo e os próprios limites. Nossos atletas que valem ouro vão brilhar em Atenas. No pódio, na Grécia, na Globo, Olimpíadas 2004. A gente volta a conversar com Amir Matos, ex-bancário, quase engenheiro, que deixou tudo para sair garimpando curiosidades, informações pitorescas. Amir, como é que é essa lista de pessoas famosas e o que elas eram antes de se tornar famosas? É curioso, né, saber que o Alan Prost, antes de ser piloto de Fórmula 1, ele queria ser jogador de futebol. E o Burt Lancaster, que para mim foi um dos melhores atores lá dos estúdios lá de Hollywood, ele era vendedor de lingerie. Era vendedor de lingerie. Você imagina, né? De repente, não, vou ser ator. O próprio Chaplin, né, que era ajudante de barbeiro, né, e acabou até usando no filme O Grande Ditador, né? Ele era um barbeiro, né? O Elvis Presley era lanterninha de cinema. O Joaquim Cruz começou como jogador de basquete. Sim. Né? Felizmente depois foi correr, né? O Harrison Ford era carpinteiro, ele usou isso inclusive num filme dele. A Michelle Pfeiffer era caixa de supermercado. O Piquet era jogador de tênis. O Sean Connery era lustrador de caixões, né? Quem imaginava que o Sir, né? Sean Connery um dia era lustrar caixões. lustrar caixões, né? A Sharon Stone vendeu cachorro quente. Sim. E o Sylvester Stallone o Sylvester Stallone era varredor de jaula de leões.
Meu Deus do céu. Depois virou ator. Diante disso, a sua mudança não é tão drástica, né, Amir? De Não, bancário e quase engenheiro para caçador de Da próxima vez eu vou até me curiosidades. colocar aqui na Pode se lista, né? incluir aí. Tá certo. Agora, você fala também das primeiras vezes, né? Como é que é essa história? A primeira vez, eu saí procurando qual foi o primeiro fato de algumas coisas, né? Por exemplo, os primeiros sapatos, eles tinham os pés iguais, né? As primeiras Quer dizer, era um só para os dois pros pés. dois, né? Era adaptado ali, né? Então não Sim. tinha preocupação de acordar de manhã e ver qualquer um, qualquer outro, né? A primeira agulha, né, era feita de osso, aí tinha o buraquinho e a linha era de tripa de animal, tripas de animais. Inclusive as primeiras... De músculo. De músculos, né? Inclusive as primeiras cordas de violão eram feitas de tripas de animais, tripas de gato. Depois que inventaram a corda de nylon, a corda de aço. Né? Sim. Tinha um som assim, eu já ouvi gravação inclusive, tinha um som assim meio estridente, era muito feio, né? E o primeiro computador que você cita também? O ENIAC, né, ele ocupava 3 andares de um prédio. Né? Para quem hoje trabalha com os notebooks da vida aí, né? Tecnologia Agora, você citou o Chaplin, você fala da primeira vez que o Chaplin fez rir também, ele substituiu a mãe, né? Houve um problema lá com a mãe e ele entrou lá no teatro lá, mexeu, o pessoal gostou e A mãe tinha que cantar, não é isso? Cantar, no espetáculo, e não pôde e ele entrou no lugar dela. Exatamente, né? E o pessoal achou interessante e jogou umas moedas no palco, né? Antigamente tinha isso, né? E ele foi lá e pegou, e a maneira que ele conduziu aquilo foi engraçada, aí o público riu. E ele se descobriu como um comediante, né? Felizmente. Ele parou de cantar para pegar as moedas, não resistiu, não resistiu à interrompeu tentação, o número, fez rir pela primeira vez. Com certeza. E das únicas vezes, porque você tem a lista dos únicos também. Dos únicos, né? Por exemplo, o Brasil, isso é super conhecido, o Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo, é o único país pentacampeão, o elefante é o único animal que tem 4 joelhos, né? É curioso notar isso nos animais, porque ele tem 2 joelhos na frente e lá atrás é junta, mas o elefante, pelo peso dele, né? Deus já criou ele direitinho ali, né? Com 4 joelhos. E o caracol? Ele, durante a sua vida, né, ele tem só um acasalamento, né? Um único acasalamento. Que dura quanto tempo? 12 horas, né? É longo. É também para compensar, né? Porque senão, coitado, só uma vez. E Mozart, Van Gogh também que você inclui, né? É muito interessante notar que o Van Gogh, um quadro dele é vendido por quanto? Milhões de dólares. Né? E ele, durante a sua vida, só conseguiu vender um quadro. O negócio só deram valor para ele depois que morreu, né? Assim como o Mozart, né, que só foi acompanhado por uma pessoa no seu enterro. Né? Foi enterrado numa vala comum e só uma pessoa, uma única pessoa que o acompanhou. Agora... E tem muitas coisas que envolvem o futebol também, né? São muitas as curiosidades do futebol. Você tem aí, por exemplo, o futebol começou na China, 2700 a.C. O futebol é conhecido porque o Charles Miller, aqui no Brasil, o Charles Miller trouxe as bolas e tal, mas já houve uma partida aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na frente da casa da Princesa Isabel. E ela gostava de esportes. Então ela assistiu, né? Apreciou. Tem um fato muito interessante aqui, ó, de curiosidade de futebol, é do mascote dos clubes. Né? Todo mundo sabe que o Atlético é o galo, que o Cruzeiro é raposa, o América é o coelho, etc. Né? Mas tem uns mascotes muito estranhos. Por exemplo, o Bangu, do Rio de Janeiro, o mascote é o castor. O Andirá, do Acre, é um morcego. O Oratório, do Amapá, é a orca. O Astro, da Bahia, é um astro, né? Chama astro. O Alto Esporte, do Piauí, é um calhambeque. O Uruburetama, do Ceará, é uma banana mecânica. O Souza, da Paraíba, é um dinossauro. A Jandaia, o clube chamado Jandaia do Paraná, aliás, da Paraíba, é a abelha africana. O São Bernardo é o cão São Bernardo. E o Cruzeiro de Alagoas é um hiena azul. Gente, interessante, mas que loucura. Né? O que faz um time, por exemplo, escolher um morcego? Né, eu não sei, viu? Deve ser fã do Batman, do Drácula, alguma coisa assim. Ou então quis fazer alguma coisa diferente também, né? E interessante também que o mascote mais usado no mundo é o leão.
né? Aqui em Minas mesmo tem Sei. o leão, né? Que é o Vila Nova, né? E a cor de camisa mais usada no mundo é a branca. Aham. São em torno de 80 clubes. Agora, Mi, falando de esportes, você fala dos pilotos de Fórmula 1 Dos aí pilotos. no capítulo das coincidências, né? Como é que é? Porque nós tivemos 3 pilotos campeões de Fórmula 1. Né? O Emerson Fittipaldi, Sim. Nelson Piquet e o Ayrton Senna. Então você pega o Piquet, o primeiro nome dele é Nelson, termina com a letra N. O Fittipaldi, Emerson, Sim. termina com a letra N. E o Senna, o primeiro nome, Ayrton, termina com a letra N. Então todos 3 coincidiram de ter a letra N. Então tá bom de avisar lá pro Rubens Barrichello para ele tirar o S, né? Fica o Rubem Barrichello. Quem sabe assim não vai ter uma chance Às lá vezes na a Ferrari. saída tá aí, né? Às vezes um S muda totalmente. Um S muda, né? É um plural, né? Claro. É. Então, só para a gente fechar aqui, Amir, voltando um pouquinho nas coincidências, tem uma também curiosa de um marinheiro inglês que jogou um pedido de casamento no mar, numa garrafa, Foi. não é isso? Ele estava a fim de casar, né? É, E jogou, viajou e tal. foi para a Índia, né? Deu uma navegada boa aí pelo mundo, né? E aí quando ele voltou, ele achou uma garrafa. Falou, gente, uma garrafa, né? Parecida com a minha que eu tinha mandado, né? Será que tem um pedido lá também? Às vezes é Sim. alguém que jogou lá também querendo casar. E abriu, mas era o pedido dele, né? Era a mesma garrafa. Voltou, a maré trouxe de volta para ele. Já tem o próximo livro, a próxima coletânea aí de curiosidades? Não, de curiosidades, aí o que acontece é o seguinte, você vai juntando e aí quando sai uma edição, você faz uma ampliação, né? Sim. Depois dessa sai uma segunda edição, revista e ampliada, né? O próximo livro é um livro infantil de histórias para crianças, né? Chama Era Uma Vez. E... Voltar para a carreira de bancário ou concluir engenharia, Não, então nem não, pensar, tô fora. né? Muito obrigada, você, obrigado então. por ter realizado esse meu sonho de ser entrevistado por você. viu? Oh, a gente que agradece a Tá sua certo. presença aqui Obrigado conosco mais no uma Globo vez. Horizonte. Tá joia. E a gente agradece a você também que nos acompanhou em mais este programa, mais este comecinho de domingo. Que você tenha um ótimo domingo e a gente volta a se encontrar semana que vem. Até lá. Globo Horizonte. Oferecimento